Vamos para a palavra? Meu coração está queimando. Meu coração está queimando. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Essa noite nós iremos falar sobre uma igreja cristocêntrica. O apóstolo Paulo denomina a igreja com 3 aspectos, que é corpo, casa e família. Todos acharam? Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, a partir do 19. Glória a Deus. Olha do celular que eu estou quase mais enxergando. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 19. Eu vou ler na tradução NVT, ok? E diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, venha sobre mim esta noite. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Faz de mim, Senhor Deus, seu mensageiro. Não permita que saia nada de mim que não seja do seu querer. Usa-me conforme a tua vontade, Pai, para que a tua igreja seja, Senhor Deus, alimentada essa noite. No nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Eu fiz um estudo baseado em cima de uma aula que nós tivemos no curso de teologia que a gente faz, sobre uma igreja cristocêntrica. Para que vocês entendam esse termo, uma igreja cristocêntrica é quando ela tem Cristo no centro dela. Ela é baseada e fundamentada em cima dos mandamentos de Jesus Cristo. Para que vocês entendam melhor, quando uma pessoa ela é egocêntrica, o que está no centro de tudo? Ela mesma, o ego dela. Ela se sente autossuficiente. E quando nós vivemos em uma comunhão cristã que se denomina cristocêntrica, é que o nosso centro, a nossa vontade, o nosso foco é Jesus Cristo. E nada mais importa. Somente Ele. Nada mais importa. Então, quando nos denominamos cristocêntricos, é quando Jesus Cristo está no centro de todas as coisas. Então vamos lá. Uma igreja fundamentada na vontade de Cristo, ela não é mais uma igreja rebelde, ela não é mais uma igreja que toma decisões por si própria, ela não é mais uma igreja que segue os caminhos em que o mundo está ditando. Antes de eu subir aqui no altar, o pastor estava me abraçando ali e ele falou comigo em que o Espírito Santo tem guiado o coração dele a que nós, os pregadores dessa igreja, venhamos ensinar a igreja a viver conforme a doutrina de Jesus Cristo. Porque o que acontece hoje em muitos lugares, o evangelho está sendo distorcido, o evangelho está sendo manipulado, e crenças e atitudes e intenções de pessoas estão levando
a que a igreja venha a ser uma igreja idólatra, uma igreja afastada daquilo que Jesus quer para a igreja. Para que vocês entendam, quando Deus levanta Moisés, e Moisés tira o povo dele, o povo hebreu que estava cativo no Egito, e resgata aquele povo do Egito, ele ensina para aquele povo os 10 mandamentos através da vida de Moisés. E acho que o mandamento que era mais corrompível, que era mais traído pelo povo, era a idolatria. Eles eram sempre movidos a se curvar diante de deuses pagãos. Eles eram levados a se perder no caminho em que Deus tinha colocado eles para caminhar. Porque teoricamente é simples: não adorará outro Deus, somente a mim. E eles não conseguiam fazer isso. Mas aquele povo, naquele tempo, foi ensinado dessa maneira. Eles tinham o costume de fazer isso. E trazendo para a nossa prática, para a nossa vida de hoje, nós traímos a Deus de outra maneira. Muitas vezes nós não estamos idolatrando outros deuses. Nós não estamos construindo estátuas de bodes, nem de bezerros de ouro dentro de nossas casas. Mas nós idolatramos pessoas, idolatramos objetos, idolatramos nossas posses. Nós construímos altares dentro de nós mesmos, muitas vezes para nos adorar. A gente está querendo tomar o lugar de Cristo. Nós construímos dentro do nosso coração altares pagãos para adorar a nós mesmos. Nós estamos achando que somos indispensável para Cristo, quando que na verdade é o contrário. Não é sobre nós, é sobre Ele. Eu fui salvo não por mim, não porque Jesus viu graça num gordinho barbudo. Eu fui salvo porque através de mim Ele faria o plano dele se cumprir na minha vida. Eu estou sendo hoje aqui um transmissor daquilo que Deus quer. Eu não sou indispensável para a obra dele, porque se eu me negar a clamar, até as pessoas clamarão no meu lugar. Então, nós precisamos entender que nós devemos viver uma vida voltada a Jesus Cristo, como se nada mais importasse para nós. Porque tudo o que nós temos que fazer é para a honra e glória dele. Nós não temos que ter uma vida de santidade e retidão somente aos domingos dentro da igreja, ou em um dia de semana dentro de uma célula. Nós precisamos ter uma vida de retidão e louvar a Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Enquanto aquela pessoa te apurrinha as paciências e você ainda tem que amar ele. Quando a pessoa fala mal de você, te trai, mas mesmo assim você tem que amar ele. Difícil. Vamos lá, tem alguém comigo? Uma igreja cristocêntrica vive conforme os padrões do céu. Não é que o crente de hoje em dia tem que ser santo, um anjo. Não. A auréola não vai existir na sua cabeça. Mas não existe crente que vá viver um relacionamento com Deus se não se encaixar nos padrões divinos. Não há relacionamento.
Não é o evangelho que vai se encaixar em você. É você que tem que se encaixar no evangelho. Quando você se casa, antes disso você faz o quê? Compra uma aliança, certo? A aliança é uma joia que simboliza um pacto, certo? Entre um amor de um homem e de uma mulher. Quando você se entrega a Cristo, a sua aliança, ela já está feita. Então, se você for gordo, você vai ter que emagrecer para ela caber em você. Eu vou tirar minha aliança aqui só para vocês verem um negócio. Uma aliança, ela não tem emenda. Ela é uma joia produzida de uma forma uniforme. Ela é igual de todos os lados. E conforme os seus dias em que você passa utilizando essa aliança, ela faz uma marca em você. Por mais que eu tente me esconder e tirar a minha aliança, escondê-la, a marca que ela fez em mim não vai deixar que eu passe despercebido. A aliança que você tem que fazer com Cristo tem que ser dessa maneira. Quando eu casei, eu pesava 20 quilos a menos do que eu peso hoje. E eu uso a mesma aliança. Os anos passaram, eu engordei. Você vê? Vendo o job aí. Vai engordar. O Joe é um caso à parte. Tem que ser estudado. Comer mais pizza, pô. Quase 30. Tem cara de jovem assim, mas eu sou velho já. Engordei 20 quilos, mas eu uso a mesma aliança. Por você se transforme durante a sua trajetória na presença de Deus, a sua aliança tem que continuar a mesma com Ele. Porque se caso você precise de uma aliança maior, essa tem que ser destruída e refeita. Porque uma aliança, ela não tem emenda. Para que você consiga captar o que eu estou querendo dizer, tudo o que você fez até hoje, se você quebrar esse pacto com Deus, você vai destruir e vai ter que fazer tudo novamente. É forte, né? Mas quando você coloca Cristo no centro de todas as coisas, você não desiste. Porque quando você coloca Cristo no centro de todas as coisas, precisou haver uma transformação, uma mudança. Vamos lá. Vamos começar então. A igreja, vinda do grego, ela tem o nome chamados para fora. Igreja significa isso, sabe? Grego. Calma lá. Tem alguns termos em que a igreja é descrita por Paulo. Igreja, que significa chamados para fora. E que o termo em grego é muito difícil de falar, não vou falar aqui não. Cristãos. E o termo igreja, ele é citado 88 vezes na Bíblia. Cristãos significa pequenos cristos. E no Novo Testamento é citado 11 vezes. E discípulos, que significa alunos, aprendiz, é citado no Novo Testamento 313 vezes. Essas três referências nos levam a ver que
Tudo fala de um povo que saiu de uma realidade e foi para outra. Igreja saiu de uma realidade de pecado e destruição para fora daquilo, para viver algo novo, chamado de Cristo. Cristão é algo que precisa se adequar à imagem de Cristo. Então você tenta se assemelhar a Cristo. Você é um imitador de Cristo. Aí você fala: nossa, mas eu nunca vou conseguir ser igual a Cristo. De verdade, você não vai, esquece isso daí. Mas você precisa tentar ser parecido com Ele. Você precisa ser uma imitação de Cristo. E não se preocupe, porque toda imitação tem defeito. Nenhuma imitação é perfeita. Você não vai conseguir ser perfeito. Mesmo é que se você conseguir, você nem vai voltar mais aqui. Você vai ser arrebatado. Então tente ser o mais parecido possível. E um discípulo é alguém que está disposto a aprender. Porque não existe um aluno sem um professor, e tão menos um professor sem alguém que esteja disposto a aprender. E por que eu estou falando esse monte de baboseira, né? Não é baboseira. Essas três referências levam a que a gente venha a entender que são pessoas que querem uma mudança. Quem já assistiu The Chosen? A abertura da série é os peixinhos que estão nadando em um sentido, e acontece que os peixinhos eles dão a volta, mudam de cor e vão ao sentido contrário. Sabe, uma vez eu tive um sonho, e eu sonhei com um amigo meu de infância, e eu sonhava em que eu vinha subindo como se fosse aqui a da 17, e uma multidão vinha descendo para ir para o baile, e eu ia o sentido contrário. Eu encontrava com ele, eu falava: você não pode descer, cara, vem comigo. E ele tenta debater, mas vira e segue comigo. E a gente entra num restaurante, e lá nesse restaurante eu pedi um prato para comer, onde tinha um bife, e eu me lembro daquele bife, cara. Fala, gordo, só pensa em comida, né? Misericórdia, Deus está vendo seu pensamento. Mas aparece um homem bem vestido, todo de preto, de terno. Ele e uma moça muito bonita também, com um batom bem vermelhão. E ele me oferece um prato de picanha e fala: deixa eu comer o seu bife. E eu comprei outro, você come o meu. Eu falei: eu não quero. Eu paguei por esse aqui, eu quero comer ele. E ele insiste e fala: o meu é mais caro, é mais gostoso. Só que ele mexeu com a pessoa errada, porque você nunca brinca com a comida de um gordo. Eu falei: sai daqui que eu não tenho interesse no que você está me oferecendo. E voltando ao que eu estava falando, antes de eu entrar no restaurante, havia um amigo junto comigo, mas ele desce sentido a rua. E hoje eu já vejo ele mais distante de Cristo do que quando ele começou. Ele não está totalmente voltado para aquele caminho, mas ele já não sobe com tanta força e fé para o caminho certo. Quando a gente deixa de entender o significado para o qual nós estamos aqui em um domingo à noite, isso se torna comum em nossas vidas e acabamos acostumando com isso aqui. Nós acostumamos com um culto avivado como teve aqui hoje, com louvores lindos que foram cantados aqui essa noite. A gente até se emociona, mas quando saímos daqui, nós não vivemos mais como se estivéssemos aqui dentro. Nosso coração esfria. Nosso coração esfria e nós perdemos o foco que é Cristo. Porque uma verdadeira igreja cristocêntrica nunca se esfria.
sempre a lenha para queimar. Nunca vai desistir daquilo que Jesus Cristo nos chamou. Vamos lá. Qualquer um desses nomes atribuídos ao povo de Deus deixa clara a realidade de todos são dependentes de Deus. Ou seja, o homem por si só não pode se chamar para fora. Não podemos sair desse mundo da nossa vontade por nós mesmos, somente pela nossa vontade. Ninguém pensa em mudar só por mudar. Porque essa teologia de você ser uma versão melhor de você mesmo, isso aí está por fora. Isso é papo de gente que quer mexer com o seu intelecto, quer te motivar. Nós não estamos em uma igreja motivacional. Eu não estou aqui essa noite para dizer que não, você é mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que quer viver só esse versículo. Não. Chamados para fora é alguém que deixa de viver a sua própria vontade para viver a vontade de Cristo. E ela não precisa ser uma versão melhor dela mesma. Ela precisa ser uma versão parecida com Cristo. Não somos pessoas motivacionais. Se for preciso, eu até mato você para você se ter transformado. Eu não quero que você seja uma versão melhor de você mesmo. Eu quero que você seja uma versão parecida com Jesus. Essa é a realidade de uma igreja cristocêntrica. Não é nos adequar aos padrões dessa era, é nos adequar aos padrões do céu. Porque quando Deus criou tudo, lá no Éden, Ele visitava a sua criação todos os dias, e o céu baixava na terra, e Ele habitava com a sua criação. Só que pelo egoísmo, pela egocentria do homem, de Adão e de Eva, por eles se acharem autossuficientes, eles pecaram, desobedeceram e foram destituídos da glória de Deus, afastados. Está sofrendo? Está difícil? A culpa é de Adão e Eva. Tudo começou lá. Só que nós temos total liberdade para viver diferente do que eles fizeram. Foi derramado sobre a humanidade o direito de escolha. Então a parte que eu falei agora há pouco, a culpa de Adão, não tenta se convencer disso, a culpa é sua. Cada um vive aquilo que merece. Cada um colhe aquilo que plantou. Se você está achando ruim a colheita, troca a semente. Se aquilo que você vem colhendo na sua vida tem te trazido tribulação, luta, sofrimento, troca a semente. Semente boa da árvore boa, semente ruim da árvore ruim, fruto ruim. Vamos lá. Está começando a aquecer, né? Então Pedro, ele instituiu, ele denominou a igreja com 3 atributos: corpo, casa e família. E a igreja cristocêntrica tem que ser baseada nesses 3 pilares. Abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Pedro. Aleluia, Jesus. Pedrão. Está lá no finalzinho da Bíblia. Antes de 1 João, nas epístolas, depois de Tiago. Vamos lá, 1 Pedro 2, versículo 9.
Quando nos denominamos como igreja, nós somos um povo separado. Nós decidimos viver conforme a vontade de Cristo. Se somos igreja, não somos mais do mundo. Não adoramos a outros deuses, não adoramos a coisas, não adoramos a objetos. Nós adoramos somente a Jesus Cristo. Então, se você se intitula cristão, crente, evangélico, você tem que ter ciência de que você tem um dono. Você foi comprado, você tem um dono, porque o preço pela sua vida foi pago. E foi um alto preço. Por isso, nunca digam para ninguém que você não vale nada. Porque o preço da vida de cada ser humano foi pago na cruz. Valeu muito. Doeu muito. Vamos lá? Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, vou ler o 9 e o 10. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não tinham recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. E o versículo 21 diz assim: porque Deus os chamou para fazerem um bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Aleluia. Sabe, quando nós falamos de igreja como um corpo, a igreja não é uma instituição. A igreja de Cristo, ela não foi formada em que o dia que o pastor Haroldo fez a reunião lá na rua Manuel Antônio Pinto, fez uma votação, levantou uma ata, criou o estatuto, pegou toda a documentação, levou ao cartório e registrou. A igreja não foi instituída aí. A igreja não é isso. A igreja não é uma organização. A igreja, ela é orgânica. Ela é corpo. Ela tem membros, tem órgãos, tem sangue, tem células, ela tem vida. A igreja não são paredes. A igreja não é cadeiras. A igreja não são instrumentos, aparelhagem, luz, ventiladores. A igreja é um corpo, criada por Deus. Cada um de nós fazemos parte desse corpo. Cada um de nós temos uma função específica dentro desse organismo. Não é uma organização onde há pessoas que são responsáveis por determinadas áreas, que vão estipular o que você deve e não deve fazer. É um corpo transformado, com uma cabeça, que é Cristo, que dá a ordem para todo o corpo se mover. Um corpo, ele é criado por diversos atributos, certo? Pernas, braços, olhos. Eu lembro que, eu vou ler aqui o que está escrito aqui, mas antes eu queria, a pregação que o pastor Haroldo pregou um tempo atrás, e ele falou: quem está disposto a ser os rins da igreja? Aí o Dudu até brincou comigo, falou: todo mundo quer ser a língua. Todo mundo quer opinar, todo mundo quer dar ordem, todo mundo quer falar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer louvar. Mas quem está disposto a filtrar
toda a impureza das pessoas. Quem está disposto a perder a sua saúde para curar os outros? Sabe, a igreja, ela é algo que Deus instituiu dentro dele mesmo. A igreja é algo que Deus criou de uma forma tão maravilhosa para que pudéssemos ser perdoados daquilo de tão mal que fizemos. A igreja foi algo do plano de Deus em que Ele teve que fazer para conseguir salvar a humanidade de algo tão terrível que é o pecado. O pecado é algo tão abominável, o pecado é algo tão destruidor, que Deus, com a sua misericórdia infindável, teve que ferir a si mesmo para que nós pudéssemos ser perdoados. Quando Ele entrega Jesus Cristo, Ele entrega a si mesmo pelo pecado da humanidade. E muitos ainda têm coragem de falar como Deus pôde entregar o seu Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é um Deus trino. Jesus Cristo era 100% homem, mas 100% Deus. Deus entregou a si mesmo por nós. Ele feriu o seu corpo por nós. Mas para quê? Para que nós viéssemos à igreja de uma forma uniforme, todo mundo bonitinho aos domingos? Falasse palavras bonitas, a paz do Senhor, misericórdia, está repreendido, está amarrado, linguajar de crente, né? Não é pelas palavras que você professa, e sim pelas atitudes que você tem, que Ele se entregou. Não é pela roupa que você veste, mas sim por aquilo que move o seu coração, que Ele se entregou. A atitude é muito mais do que palavras, porque a Bíblia diz: vocês que me falam da boca, né, para fora, mas não me honram com atitudes. É mais ou menos isso, né? Não é aquilo que você veste, não é aquilo que você come, mas é aquilo que você faz, é aquilo que você pensa, é o que te move. O centro de tudo o que você vê, sente, respira, almeja, é o quê? Ser uma pessoa bem-sucedida para você é o quê? Ser próspero para você é o quê? A prosperidade é o quê para você? Porque se a sua vida estiver baseada naquilo no que você pode conquistar, comprar, ter e possuir, você não entendeu ainda o que é ser igreja. Ser igreja é quando um judeu fala a um jovem rico: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Venda tudo que você tem aos pobres, venda tudo que você tem e dê aos pobres, e me segue. Eu não estou mandando aqui você fazer isso, quero que vocês entendam. Mas é que para aquele jovem rico era mais importante as suas riquezas do que Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que ser pobre e muito menos miserável. Você pode trabalhar e conquistar, você pode ter, você pode possuir, mas nunca pode ser mais importante do que Jesus. Nada do que você faça pode ser mais importante para Jesus. Porque o que adianta você trabalhar, ser uma pessoa bem-sucedida e próspera e não ter coragem de ajudar ninguém? Não dá nada para ninguém. Não paga um pão com manteiga para uma pessoa na rua. Não dá um copo de água para ninguém.
está com a conta cheia. Isso não é prosperidade. Isso não é prosperidade. Aí você ainda não entendeu o que é ser igreja. Ser igreja não é isso. Eu ia falar, roubaram meu celular. Virou possível. Vamos lá, igreja. É preciso nascer de novo para ser igreja. Abre lá no livro de João. João 3. João sozinho. Para que vocês entendam, igreja, quando eu falo o Evangelho de João, ele está lá, Mateus, Lucas, Marcos e João. Esse é o Evangelho. E quando fala-se primeiro a João, segundo a João, é as epístolas. O que é uma epístola? Epístola é uma carta escrita para muitas pessoas. E foram as cartas que eles escreveram. Por isso tem as epístolas e o Evangelho. Os Evangelhos são os primeiros livros. E vamos lá, no livro de João, capítulo 3. É quando Nicodemos se encontra com Jesus. E vamos ler rapidamente, para não ficar muito tarde, porque ainda tem um montão de coisa, hein? Se vocês tiverem alguma coisa, vão ter que segurar. Havia um fariseu chamado Nicodemo, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Sabe, essa passagem me surpreendeu tremendamente quando eu estudei essa matéria. Jesus Cristo, quando ele está na cruz do Calvário, já crucificado, ele estava quase se entregando já. E os soldados, eles veem que Jesus já estava quase desfalecido. E eles ensopam um caniço com uma esponja em um balde de vinagre e entregam através de uma lança, de um caniço, para Jesus beber. Sabe, isso é o que mais entristece meu coração, porque em cima de um estudo de arqueólogos, a gente se pergunta por que haveria um balde de vinagre e uma esponja ao lado da cruz onde estava sendo crucificado Jesus. Perto do Gólgota, o lugar onde Jesus foi crucificado, no Calvário, havia uma latrina, um banheiro. E o método como os judeus se limpavam depois de usar o banheiro era através dessa esponja. E esse balde de vinagre era para limpar a esponja para que outra pessoa usasse depois. A esponja que foi ensopada com vinagre e dada para Jesus foi uma esponja de latrina. Isso está no livro de João, no capítulo 19, 34. Depois vocês leem para não ficar muito comprido. Depois disso, Jesus Cristo, ele se entrega e fala aquelas palavras: Levi, Levi, lavá sabactane. Deus meu, por que me abandonastes? E depois ele fala: está consumado, e fecha os olhos. Para que vocês entendam, Jesus Cristo, quando ele se entrega na cruz, já havia uma profecia em que nenhum osso sequer dele poderia ser quebrado.
Os outros 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, foram quebradas as pernas deles, para que eles fossem logo retirados da cruz, pois o dia seguinte seria sábado, e os fariseus não queriam que se prolongasse aquela crucificação. Mas quando os soldados vão para quebrar a perna de Jesus, Jesus já estava morto. E o soldado pega uma lança e fura na lateral de Jesus Cristo. E da lateral dele sai sangue e água. Quando eu falei que nós, como crentes, vamos nos inserir dentro do Evangelho, é porque a igreja foi criada dentro do útero de Jesus Cristo. Nós fomos criados dentro de Jesus. E eu provo isso. Quando uma mulher dá à luz a uma criança, quando se estoura a bolsa, sai o quê? Sangue e água. O momento em que Jesus está sendo crucificado e ele se entrega, no momento em que ele está sendo chicoteado, massacrado, eu acredito que tenha se aberto uma fenda, como houve uma fenda entre a rocha, lá com Moisés, e ele viu a passagem de Deus perto dele. Nessa fenda que foi aberta, Deus inseriu a igreja dentro de Jesus, para que nós pudéssemos ser restaurados dentro do útero de Cristo. E através dessa restauração nasce a igreja. A igreja é um organismo, é um corpo que foi criado dentro de Jesus Cristo. Então não temos como nos distorcer do que está escrito e seguir a nossa própria vontade. O processo dessa igreja foi doloroso. Teve que o próprio Deus se ferir para isso acontecer. Então vocês entendem que ser corpo não é somente ter uma função, é ter sentimento pela cabeça que é Cristo. É obediência. Porque não há como um braço se mover sem que uma cabeça determine isso. Mas hoje queremos ser corpo de Cristo, mas agir sozinho. Um braço não se mexe por si só. Uma perna não se move por si só. Precisa haver um equilíbrio para o corpo ficar em pé. Esse organismo, ele precisa ter um balanceamento total de todos os corpos, de todos os membros. Vamos lá. Somos corpo e somos casa. Vamos falar de casa. A Bíblia, quando diz que nós somos casa, morada do Espírito Santo, não quer dizer que são paredes, e sim esse organismo que é o corpo, que é morada do Espírito Santo. Eu vou acelerar um pouquinho porque já está quase dando a hora. Ser morada do Espírito Santo não é simplesmente você vir à igreja, fazer parte do corpo e pronto, o Espírito Santo já está morando em você. É algo mais complexo. Quando você chama alguém para sua casa, qual é a parte principal de um convite para alguém ir para sua casa? Você organiza a sua casa, certo? Você não convida ninguém para ir para sua casa com a casa toda bagunçada.
Você não chama um convidado sem antes arrumar a sua casa. Queria que a menina da célula que a gente está fazendo segunda-feira estivesse aqui. Ela é muito limpa, sabe? Aí na hora da comunhão a gente come, cai uma migalha, ela já vai lá e limpa. Ela sabe ser uma anfitriã. A sua casa é impecável para você convidar o Espírito Santo para fazer morada? Ou você chama o Espírito Santo e fala, fica só na sala, que o quarto está bagunçado. Ser casa é ter uma organização geral. É você não ter vergonha de nada. É você ter um telhado de vidro. Porque na verdade ele é de vidro. Sabe, eu estava comentando hoje com a minha esposa de um amigo meu que era da igreja, não dessa igreja, ele era de outra denominação. E é outro amigo também, né? Aquele que eu estava falando. Você vê como é que eu tenho um amigo desviado. Eu tinha combinado com ele um negócio, ele falou, cara, não vai dar para fazer tal, porque eu estou muito cansado, tal, trabalhei demais. Isso foi sábado à noite. Aí eu falei, beleza, de boa, fica tranquilo, fica em paz. E à noite eu peguei o celular tal, e eu não tenho o costume de olhar status de WhatsApp. Geralmente eu olho só o Instagram, dificilmente eu vejo o status de WhatsApp. Mas eu vi a bola verde lá e eu cliquei em cima. Cara na balada tomando todas. Eu falei, mas por que ele não falou a verdade, né? Ele não deve satisfação para mim. Não tem nada a ver com a vida dele. Indiferente, eu sou o que menos vai julgar ele, porque antes de eu me converter eu fiz muito pior do que ele está fazendo agora. Quem sou eu para julgar? O máximo que eu poderia era estender a mão se ele precisasse de ajuda, mas julgar jamais. Mas o que me entristeceu, e naquele momento ele teve mais temor a mim, por eu ser crente, do que a Deus que vê ele todo momento. E quantos de nós também não agimos assim? Nós temos temor de nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos da igreja, mas não tememos a Deus que nos vê em secreto, que nos vê trancado no quarto, nos vê com o celular na mão quando estamos sozinhos, nos vê todo o tempo, sabe o que pensamos, Ele sonda a nossa mente. Mas temos medo do nosso irmão descobrir, temos temor das pessoas saberem o que pensamos, e nem ligamos que Deus está vendo tudo, que o nosso telhado é de vidro. Não adianta construir uma casa e querer colocar uma lona em cima dela, porque mesmo assim ele vai enxergar tudo. Uma casa de uma igreja cristocêntrica é transparente, não tem telhado e não tem parede. Todos veem o que você faz, porque a sua vida tem que ser um livro aberto. E ao mesmo tempo, vendaval nenhum vai te incomodar, porque a proteção do Espírito Santo, ela é invisível, ela protege, ela se envolve em você como uma galinha cuidando dos pintinhos. Ninguém te toca, ninguém te toca. Eu já vou terminar. E tem a igreja família. Abram em Romanos 8, rapidão. Já vou terminar para não prolongar. Eu queria pedir para o louvor subir aqui em cima, para a gente terminar com o louvor, para não ficar muito tarde. Romanos capítulo 9, versículo 29.
assim: pois Deus conhece de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhe deu a sua glória. Uma família, ela é constituída por pai, por filhos e irmãos. Do mesmo jeito que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma família, o pai, ele é o provedor. Ele é aquele que protege e provê. E os filhos precisam submissos. E quando o irmão mais velho vai sempre ajudar o irmão mais novo. Para alguém como a Amandinha, que tem uma família grande assim, né, mano? Seu irmão protegia todo mundo lá, né? Até hoje. Nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. Ele nos protege. Ele zela por nós, Ele roga por nós, Ele intercede por nós. Ele é nosso advogado e vai ser o nosso juiz. Mas Ele é um irmão tão amoroso e tão bondoso, e Ele divide até a herança dele conosco, que somos cordeiros com Cristo. Só que nós temos a missão de ser família nessa terra. E uma igreja como família precisa fazer como o irmão da Amandinha: proteger os seus irmãos, cuidar dos seus irmãos, ensinar os seus irmãos, se for preciso puxar a orelha dos seus irmãos, abraçar os irmãos, amar os irmãos. Tem que se amar até os irmãos que a gente não gosta. Quem nunca teve uma ovelha negra na família? E é os mais difíceis de amar. Sabe, eu sou um agraciado de Deus, porque Deus sempre colocou pessoas difíceis no meu caminho. Por toda a minha vida eu tive pessoas difíceis no meu caminho. Sempre teve um ferro para me amolar. E isso gera um peso de glória na minha vida. Porque essa leve e momentânea tribulação gerará um enorme peso de glória na sua vida. Porque se não fosse assim, você não ia saber nem amar quem te persegue. Eu não posso nem dar testemunho de coisas que acontecem, porque eu seria muito, né? Então deixa pra lá. Mas um dia eu conto em off para quem quiser saber. Sofrimento. Pensando que é fácil? Não é fácil, Senhor. Mas eu não desisto. Porque o meu centro, aquilo para que eu caminho, a casa que eu quero morar, não é num plano terreno. É algo muito mais maravilhoso do que essa terra já mostrou para toda a humanidade. Eu quero estar aos braços do Senhor quando a nova Jerusalém se estabelecer na terra. Eu quero andar em ruas de ouro, porque é algo que é tão precioso e feito para fazer joias, será feito asfalto, não terá valor nenhum para quem estiver lá. É muito maior o plano de Deus do que esse plano que vemos. De tudo o que planejamos e desejamos, o que Deus tem para nós é muito maior.
mas só se a igreja for cristocêntrica. Se Jesus Cristo for o centro de toda a sua razão, intenção e adoração. Fica de pé, igreja. Sabe, tinha um pouco mais, mas ia se estender muito. Resumidamente é isso. Que essa noite nós venhamos sair daqui com o coração disposto a mudar. Destruir os altares de adoração construídos dentro de nós mesmos por coisas. Porque verdadeiramente uma família cuida um do outro. E nós precisamos cuidar das coisas de Deus. Mas as coisas de Deus não são isso daqui. Isso daqui não são as coisas de Deus. As coisas de Deus não são paredes. Isso são coisas de Deus. Nós somos as coisas que têm que ser cuidadas. E um tem que cuidar do outro. Nós vamos entoar um louvor aqui. E eu queria incentivar a igreja que, como uma família, a liberdade que há entre uma família, ore pelos outros. Escolha alguém, e de preferência que você tenha pouca intimidade, porque orar pelo que você ama é fácil, né? Ora por alguém que você não gosta. Tô brincando, senão ninguém vai querer orar, né? Vocês gostam de todo mundo. Orem um pelos outros, mas que você não tenha muita afinidade. Seja instrumento de Deus essa noite. E o Espírito Santo de Deus capacite cada um aqui essa noite a ser transformado. Toca, Senhor Deus, nas mãos da tua igreja, e que através dela venha, Senhor Deus, sair virtude, Pai. Transforma corações aqui essa noite, transforma mentes, transforma vidas, Pai. Toca, Senhor, toca, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.